Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Há um texto nas Sagradas Escrituras que me chama muito a atenção. A história de um indivíduo. Na verdade, nós não sabemos nem sequer o nome dele. Lucas narra este episódio dizendo que um homem cheio de lepra, preste atenção, um indivíduo tomado por esta doença incurável. Naquele período da história, os homens que fossem portadores, e mulheres e crianças portadores desse mal, eles eram condenados a viver de forma isolada. Eles perdiam o convívio da família, dos amigos e da cidade em que moravam. E eles eram forçosamente levados a aguardar a morte em grutas, em lugares afastados, isolados da cidade. E ali eles viviam entre outros leprosos, outras pessoas que já não esperavam mais nada da vida, a não ser a morte. Outras pessoas que dia após dia viam a carne do seu braço, das suas mãos, da sua perna apodrecer e cheirar mal. Homens e mulheres que constantemente arrastavam os corpos das pessoas que compartilhavam espaço com elas num buraco, numa gruta, e levavam aquele corpo para fora, pensando certamente, qualquer hora dessa vão arrastar o meu também. E assim era a vida daquele sujeito que Lucas escreve. Lucas disse que saiu de um desses buracos, dessas grutas de leprosos, um indivíduo tomado pela lepra, cheio de lepra. E ele se aproximou de Jesus e se prostrou diante dele. E sem dúvida alguma, as pessoas que se acotovelavam e se imprensavam e se esbarravam
em torno do mestre se afastaram imediatamente, porque eles estavam diante de um sujeito cheio de lepra. Ele cheirava mal, ele estava podre, seus ossos apareciam, e aquela doença era contagiosa. E quando ele veio se aproximando de Jesus, as pessoas talvez pensassem que o mestre o iria repelir, mas quando elas perceberam que Jesus não fez nada e ficou ali aguardando que aquele sujeito se aproximasse dele, elas se afastaram e ficou apenas o mestre. E aquele homem se prostra diante de Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Agora, meu irmão, minha irmã, você que me ouve e me vê em algum lugar, pense comigo, veja isso. O que este homem está fazendo? Assim como todas as pessoas daquelas cidades vizinhas a Jerusalém conheciam a fama de Jesus. Você lembra da história do cego Bartimeu? E todas as histórias narradas pelos apóstolos, a fama de Jesus e além das fronteiras. Afinal, quem não queria comentar e ouvir acerca de alguém que se dizia ser o filho do próprio Deus, o Messias, o libertador? E as pessoas comentavam que demônios, espíritos malignos, ao saírem de suas vítimas, saíam clamando: eu sei que quem tu és o Filho de Deus. E falavam de coxos que voltaram a andar, falaram de cegos de nascença que voltaram a enxergar, falaram de mortos que voltaram a viver, milagres, sinais. Ele caminhou sobre as águas, prodígios, ele multiplicou pães e peixes, coisas extraordinárias, maravilhosas. Não é difícil nós pensarmos e imaginarmos como essas histórias corriam de boca em boca, de ouvido em ouvido, de casa em casa, de região a região. E isto chegou também naquela gruta, no meio daqueles leprosos, daqueles homens que estavam fedendo, aguardando apenas a morte. Esse homem de quem nós estamos falando agora, ele havia perdido tudo na sua vida. Preste atenção. Porque nós não estamos falando de um caso isolado. Talvez a origem do mal seja outra. Talvez você que está me ouvindo agora, ou alguém que você conheça, não tenha uma lepra na sua pele que come sua carne, seus músculos e deteriora seu corpo, mas por outras razões, você ou alguém que você conhece também perdeu tudo na vida. E eu estou falando de tudo. Eu não estou me referindo meramente a prejuízo financeiro. Eu não estou falando da falência
do seu negócio, da sua padaria, do seu comércio. Eu não me refiro apenas a uma desordem financeira. Não. Eu estou falando de tudo. E eu estou falando de pessoas que perderam a sua própria identidade. Esse sujeito não tinha nem nome. Eles não sabiam nem o nome dele. Porque não era mais conveniente que se divulgasse. Ele havia perdido a sua família. Ele havia perdido o convívio dos seus. Ele havia perdido o convívio de seus amigos, a sua dignidade. Ele perdeu tudo. E nem sequer alguém para lhe dar um tapinha nas costas e dizer que Deus te abençoe, hein? Vou orar por você, toma um pão. Nem isso tinha. O cego Bartimeu tinha pelo menos isso. Mas esse cara, ele era um leproso. Ninguém se aproximava dele, nem para lhe dar um pedaço de pão duro, nem para lhe dar um tapinha nas costas e desejar boa sorte, ou dar a ele um agasalho. As pessoas tinham repulsa dele. Ele havia perdido sua dignidade, o seu valor, o seu desejo de viver. E quantas pessoas, e talvez você que me ouve, que me vê agora, seja alguém assim que perdeu até a sua vontade de viver. Não há mais sabor na sua vida. Você não tem uma lepra que come a sua pele, que come os seus nervos e os seus músculos. Você tem um mal dentro da sua alma, uma depressão maldita, uma tristeza, uma angústia, e você já não vê mais sentido em coisa alguma, e você perdeu a sua identidade, e você perdeu o prazer de viver, e você perdeu a sua honra, e você perdeu os seus amigos, e você perdeu a sua família, e você perdeu tudo na sua vida. E esta é a hora que o diabo vem e sussurra no vento, dizendo a você: põe um ponto final nisso. É melhor morrer do que viver assim. Para que continuar um dia após o outro? Não há esperança para você. Nada pode mudar a tua história, nada pode te restituir aquilo que lhe foi tirado, aquilo que lhe foi roubado, a sua saúde, a sua dignidade, a sua alegria, a sua felicidade, a sua honra. Nada vai poder lhe restituir essas coisas. Você está vendo quantas pessoas já morreram ao seu lado, quantos corpos vocês já arrastaram dessa gruta nojenta e fedorenta. O seu vai ser arrastado mais dia, menos dia. Mas eu creio que havia no coração desse homem uma esperança. Assim como eu creio, há no fundo do teu coração uma esperança. E essa resposta à tua esperança está nesta mensagem. Porque através dela o Espírito Santo vai mudar a tua história. Eu estou lhe dizendo isso. Ele vai mudar a tua vida, ele vai restaurar todas as coisas. Estamos falando de Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, para quem não há nada impossível. Estamos falando que Ele te ama, e estamos falando que Ele te enxerga, e estamos falando que Ele se importa com você.
ainda que ninguém mais ligue, ainda que ninguém mais se importe, ainda que você seja para eles um traste, um lixo. Jesus se importa de verdade com você. E Ele te ama de verdade. Quando aquele homem disse, se tu quiseres, ele estava dizendo, eu sei que tu tens poder. Eu tenho ouvido tantas histórias de milagres extraordinários, de mortos que voltaram a viver. Eu ouvi a história daquele sujeito que estava sepultado há 5 dias, podre. A situação dele não era uma lepra, ele estava podre, estava morto e sepultado há 5 dias. E eu ouvi a história de que o Senhor mandou que ele saísse do túmulo e o corpo dele ressurgiu, vivo e curado. Eu não tenho dúvida do teu poder. Se tu quiseres, tu podes mudar a minha história, mudar a minha vida, me tirar dessa situação que eu vivo. Ou seja, eu não sei se tu queres isso. Eu não sei se isso tem algum valor para ti. Eu não sei se eu significo alguma coisa no teu coração, porque eu não significo nada para ninguém. Eu sou apenas um corpo leproso aguardando a morte. Eu não sei se eu significo alguma coisa. Eu sei que tu tens poder, mas eu não sei se tu queres fazer. Sabe, eu tenho certeza que você, por mais leigo que seja acerca das Sagradas Escrituras, você já tem ouvido muita coisa sobre Jesus, sobre Deus. E você ouve até mesmo através da natureza, porque ela proclama a glória de Deus. Quão grande é esse poder criador, que mantém o controle, o domínio do movimento dos planetas, do sistema solar e de todos os sistemas que existem nesse vasto universo. Que criou o corpo humano com cada detalhe, cada célula, cada tendão, cada nervo, cada milímetro desse cérebro extraordinário. Você já ouviu falar que o coração ministra a tua alma acerca do grande poder desse Deus, mas você não sabe se Ele se importa com você. Na verdade, você não sabe nem se Ele tem ideia da tua existência, tão insignificante que você se acha. Mas certa vez Deus me deu uma palavra muito forte sobre o sentimento de Jesus. E foi justamente na ressurreição de Lázaro. Você lembra da história? Mandaram chamar ele não foi lá, porque ele queria dar uma lição a Marta, a Maria, a Lázaro e a todas as pessoas reunidas ali, e a seus discípulos, e a mim e a você, que tomaríamos conhecimento dessa história futuramente. Ele não foi, ele aguardou. 5 dias depois ele aparece lá. Seu amigo, seu discípulo, já estava morto. Cansou de esperar, ardeu em febre, a doença se agravou e ele acabou morrendo, esperando pelo Mestre. Mas então Jesus diz àquela mulher, irmã do defunto: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, na hora que eu chegar, se ele já tiver morrido, ele voltará a viver. Se ele ainda estiver vivo, não morrerá. Leve-me ao túmulo. Sabe, nós estamos falando de um grande milagre.
E nós estamos dizendo que Jesus não tinha dúvida alguma de que o milagre iria acontecer. Quando Lázaro estava doente, ele falou para os seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E quando ele se levanta alguns dias depois e diz: vamos para Betânia, Lázaro morreu, os discípulos não entenderam nada. Ele disse que não era para a morte, era para a glória de Deus. Jesus não tinha dúvida de que iria chamar Lázaro da habitação dos mortos e que a sua voz iria ecoar nessa região dos mortos e o espírito de Lázaro ouviria sua voz e viria para fora. Ele não tinha dúvida de que o milagre iria acontecer. Mas isto me chama a atenção. Quando ele se deparou com aquele túmulo, preste atenção. Ele foi lá para chamar da morte. E vou lhe dizer uma coisa: as irmãs dele que estavam ali chorando disseram: mestre, já estamos conformadas, deixa quieto, porque se a gente for rolar essa pedra vai sair um fedor lá de dentro, nós não queremos sentir o mau cheiro. Eu quero dizer para você que ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém. De verdade. E quando finalmente rolaram aquela pedra e exala o mau cheiro do cadáver, a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, escute isso, nós estamos falando do Filho de Deus, daquele que fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo de Deus que se fez carne, aquela voz que dizia: haja luz e houve luz, haja separação das águas e houve a separação. Ele é o verbo de Deus, ele se fez carne, todo poderoso. Ele iria chamá-lo da morte. Agora preste atenção. Quando moveram a pedra, movido de íntima compaixão, Jesus chorou. Meu Deus, veja isso. Nós não estamos falando de uma demonstração fria de poder sobrenatural. Nós não estamos falando de alguém que chegou ali dizendo: saiam da frente. Vocês que estão aqui chorando com esse sentimentalismo bobo, eu estou aqui, sou todo poderoso, vou chamá-lo da morte. Ainda que fossem ossos sequíssimos, eu chamaria, e a pele viria, nervos viriam, olhos viriam, baço, fígado, estômago. Mas ele foi movido por uma íntima compaixão e chorou. Diante da tristeza, do quadro de angústia, de dor que viveu Lázaro todos aqueles dias de sofrimento, de doença, esperando uma solução, uma resposta que nós só encontramos em Jesus. Ele chorou, ele se importa, ele tem sentimentos. Sabe, foi isso que ele disse àquele sujeito cheio de lepra, que se prostrou diante dele. E ele prostrou diante de Jesus não apenas um corpo leproso, ele prostrou a sua vida desgraçada, miserável, ele prostrou toda a desilusão, toda a decepção,
tudo que a sua vida havia se transformado, ele prostra tudo isso e diz: se tu quiseres, tu podes mudar a minha história. E então Jesus colocou a mão sobre a cabeça daquele sujeito e tocou naquela cabeça leprosa e disse apenas uma frase: eu quero, seja limpo agora. E quando ele disse isso, aquele sujeito olha para sua mão e para seus braços, e a sua pele estava inteiramente restaurada, e ele toca no seu rosto e começa a perceber que a sua pele havia sido restaurada, e junto com isso a possibilidade de reencontrar sua família, de voltar a viver em sociedade, de ter a sua dignidade devolvida, de poder trabalhar e de poder criar os seus filhos e de poder viver em paz. Porque Jesus, com essa frase, ele estava dizendo que ele veio para isso. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio devolver isso a nós. Preste atenção, você que às vezes tem ouvido uma espécie de evangelho deturpado e mutilado, e você tem uma ideia mutilada e deturpada acerca de Jesus. Ele não veio roubar de você prazeres da vida, ou transformar você num religioso, numa religiosa. Ele veio destruir todas as obras do diabo que massacram a tua vida. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para transformar a tua história, para transformar as tuas trevas em luz. Há pouco tempo atrás eu estava em São Paulo e eu estava saindo de uma lanchonete e logo à direita eu vi um grupo de pessoas como zumbis. Aqueles cobertores baratos sobre os ombros. Uma gente que perambula, que sai das caixas de papelão durante a noite. Durante o dia eles ficam emburacados em alguns lugares e começam a surgir no anoitecer como bichos, catando comida, pedindo a alguém, viciados no crack, com latinhas na mão ou cachimbos e aquelas pedras, e se drogando, morrendo dia após dia numa vida desgraçada e miserável. Sabe, diante desse quadro, eu me lembrei de uma palavra que o Espírito Santo havia me dado há um tempo atrás. É isso que o diabo veio fazer na vida do homem: matar, roubar, destruir, desgraçar a sua vida, humilhá-lo, torná-lo esse lixo. A Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Veja isso. Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança e deu a ele domínio e autoridade sobre toda a sua criação, e passeava e andava com ele no jardim, e com ele tinha comunhão. Abaixo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o homem era o ser mais importante e de maior autoridade no universo.
Veja isso. Quando você pega esse homem do jardim do Éden e compara com esse traço, compara com essa coisa que perambula como um zumbi pelas ruas escuras, morrendo a cada dia, magos, intoxicados, dominados, acorrentados, cheios de demônios, de espíritos malignos que se incorporam neles. Você tem que parar para pensar e dizer: meu Deus, o que é isso? O que foi que aconteceu? Mas quando Jesus está sendo tentado pelo diabo naquele deserto, Satanás diz uma coisa. Ele diz: eu sei o que tu veio fazer. E num relance ele mostrou a glória e domínio de todos os reinos da terra e disse para Jesus: tudo isso me foi dado e eu darei a quem eu quiser. Eu sei que tu veio buscar isso de volta, essa é a tua missão, tu veio fazer isso. Mas eu também sei que vai ter sacrifício, sangue derramado, humilhação, coisa terrível. O pecado da raça humana terá que vir sobre você. Isso não vai ser fácil. Eu tenho uma proposta, eu desisto de tudo, eu entrego de graça. Eu entrego de graça agora. Se tu prostrado me adorares, tudo será teu de volta. Agora veja, algumas pessoas pensam que o diabo estava mentindo. Não haveria força na tentação, numa mentira fraca e idiota. O diabo estava dizendo que ele tinha a autoridade e o domínio de todos os reinos e que alguém deu a ele. Jesus não questionou isso, apenas disse: somente diante do meu Deus eu me prostro, somente a Ele eu adoro. Ele não disse: você está mentindo, eu não vim fazer isso. Ou ele não disse: você está mentindo, você não tem o domínio de todos esses reinos e de toda a glória deles. E ninguém te deu isso. Quem deu foi o homem, Adão e Eva. Ao serem enganados, seduzidos e pecarem, perderam tudo e entregaram a Satanás o domínio, a glória de todos os reinos que pertenciam a ele. Ele tinha toda a autoridade sobre todos os reinos, sobre toda a criação de Deus. E Jesus veio para isso, ele veio para restituir ao homem. Basta que você queira, você vai viver amarrado, amarrada, acorrentado, viciado, drogado, desgraçado, miserável, se você quiser. Porque se você não quiser, hoje é a noite, é o dia e é a tarde da tua libertação e da mudança da tua vida. Porque eu vim aqui para dizer a você que Jesus quer. Ele não apenas pode, mas Ele quer mudar a tua história. Ele veio para isso. Ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você quer sair disso? Não importa o que seja. Talvez você esteja me ouvindo drogado, drogada. Talvez você esteja pensando em meter uma bala na cabeça, tomar veneno, se matar. Talvez você esteja me ouvindo numa situação terrível, de humilhação. Não importa o que seja. Prostre toda a tua miséria, faça como aquele homem fez. Traga junto com você toda a miséria, toda a corrente, todo o pecado, todo o vício maldito. Traga tudo isso. Traga toda a mazela, toda a chaga aberta, toda a ferida aberta. Traga tudo isso que faz parte da tua vida. Toda a desonra.
Eu quero que você traga isso e prostre tudo isso diante de Jesus, como aquele homem cheio de lepra fez. Só que você não vai dizer como ele, porque você agora sabe que ele não apenas tem poder, mas ele quer. E você vai dizer agora: Senhor, eu sei que tu não apenas podes, mas sei também que tu queres. Eu é que era ignorante, e não adianta nada eu ficar nessa gruta esperando a morte, porque eu vou morrer. Mas eu estou conhecendo a tua palavra e eu estou vindo me prostrar diante de ti agora, porque eu sei que não apenas tu podes, mas o Senhor quer. Está aqui a minha vida, está aqui essa porcaria, essa imundície que se transformou a minha vida, não vale mais nada para ninguém, nem para mim mesmo. Está aqui tudo isso. Muda a minha história. Tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos. Bem, amados, chegamos ao final de mais um programa. Fica na paz e até a próxima. Bendita